Olá, eu sou César Barbosa e hei de ler alguns trechos da obra A Rebelião das Massas, mais especificamente no prólogo para os franceses, de Ortega y Gasset. Hoje, sobre toda a área continental, triunfa uma forma de homogeneidade que ameaça consumir aquele tesouro por completo. Onde quer que tenha surgido o homem-massa, de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito de pressa, montado nada mais que sobre poucas e pobres abstrações, e que por isso mesmo é idêntico de uma ponta da Europa à outra. A ele se deve o triste aspecto de monotonia asfixiante que a vida vai tomando em todo o continente. Esse homem-massa é o homem previamente esvaziado de sua própria história, sem entranhas de passado, e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. Mais que um homem, é só uma carapaça de homem constituído por meras idolafore. Carece de um dentro, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. É consequência disso que esteja sempre disponível para fingir ser qualquer coisa. Só tem apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações. É o homem sem a nobreza que obriga. Sine nobilitate, snob. Aqui ele faz a primeira crítica, né, esse tipo de homem homogêneo, que segundo ele, lá no início do século XX, né, ele já observava na Europa de uma ponta a outra, né? E esse homem massa, ele é um tipo de homem que tem desejos ilimitados, ingratidão com quem deixou essa boa vida que temos na era contemporânea, né? Tipo aviões, ar-condicionado, vacinas, carros, medicamentos em geral, né? A evolução da medicina, os produtos tecnológicos. É claro que na época que ele escreveu isso aqui foi no início do século XX, né? Mas é nesse sentido. Mais um trecho mais à frente. Com estranha facilidade, todo mundo se pôs de acordo para combater e insultar o velho liberalismo. A coisa é suspeita, porque os povos não costumam entrar num acordo a não ser em coisas um pouco velhacas e um pouco bobas. Não pretendo que o velho liberalismo seja uma ideia plenamente razoável, como seria, se é velho e se é ismo, mas penso que é uma doutrina sobre a sociedade, muito mais rica e profunda do que supõem seus detratores coletivistas que começam por desconhecê-lo. Há nele, ademais, uma intuição do que a Europa foi, altamente perspicaz. Aqui ele faz uma crítica, né, ferrenha aos opositores ao liberalismo, né? Ele também diz que, apesar do liberalismo não ser algo perfeito, mas é algo bom e que trouxe o desenvolvimento para a Europa, né? É de fato incrível que nos primeiros anos do século XIX, tempo retórico e de grande confusão, tenha sido composto um livro com uma história da civilização na Europa. O homem de hoje ainda pode aprender ali, como a liberdade e o pluralismo são duas coisas recíprocas e como ambas constituem a entranha permanente da Europa. Pouco mais à frente, quando vejo que o aplauso se dirige fácil e insistente a um homem ou a um grupo, surge em mim a veemente suspeita de que nesse homem, nesse grupo, talvez junto a excelentes dons, haja algo extraordinariamente impuro. Aquela pessoa que recebe elogios fáceis, né? Na sociedade é muito comum, é facilmente observável, né? Esse tipo de homem, né? Ele acredita que pessoas assim existem coisas impuras por trás. Os doutrinários depreciavam os direitos do homem, porque são absolutos, metafísicos, abstrações e
realidades. Os verdadeiros direitos são os que estão presentes absolutamente, porque foram aparecendo e se consolidando na história. Tais são as liberdades, a legitimidade, a magistratura, as capacidades. Aqui ele faz uma crítica a direitos abstratos, né? Provavelmente previstos em cartas constitucionais, etc., né? Dispositivos legais que dão direitos abstratos, né? E enquanto isso ele acredita que o direito concreto são a magistratura, direitos da liberdade de expressão, direito de ir e vir, muito presente nas sociedades contemporâneas, pelo menos na grande maioria, né? Um pouco mais à frente, o aspecto agressivo do título de Spencer escolhe para seu livro O Indivíduo contra o Estado foi causa de que, insistentemente, o entendam mal os que não leem dos livros mais que os títulos, porque indivíduo e Estado significam nesse título dois meros órgãos de um único sujeito, a sociedade. Ele faz uma crítica ao título dado por Spencer, ao livro dele, que acabou afastando leitores, né, do seu livro. Ele aqui tem um trecho que ele faz ele cita aqui umas palavras aqui de John Stuart Mill, retirados da obra A Liberdade, que eu achei até interessante. A disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, de impor sua opinião e seus gostos como regra de conduta aos demais, encontra-se tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e alguns dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se detém, a não ser quando lhe falta poder. A disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, de impor sua opinião e seus gostos como regra de conduta aos demais. Ele diz que é da natureza humana impor gostos, ideias aos seus companheiros, subordinados, e que o homem só não faz isso quando ele não tem poder para tal. Isso aqui é uma citação dele, né, que ele cita um trecho da obra de Stuart Mill, A Liberdade, o nome do livro. Mais um trecho de Ortega y Gasset, mais à frente, né, desse prólogo para franceses. Disseram com alguma razão que o estoico Posidônio, mestre de Cícero, é o último homem antigo capaz de se colocar diante dos fatos com a mente porosa e ativa, disposto a investigá-los. Depois dele, as cabeças se obliteram, e salvo os alexandrinos, não fazem mais que repetir, estereotipar. Outro trecho mais à frente. Uma é a incrível simplificação de seu mecanismo gramatical. Aqui ele vai fazer duas observações sobre o latim vulgar, né? O latim que deu origem à maioria das línguas românicas, né? As línguas neolatinas, né? Aí ele faz aqui uma crítica, né? Que não perdeu algumas qualidades que existiam no latim clássico, né? Aí, uma é a incrível simplificação de seu mecanismo gramatical em comparação com o latim clássico. A saborosa complexidade indo-europeia que conservava a linguagem das classes superiores acabou suplantada por uma fala plebeia, de mecanismo muito fácil, mas ao mesmo tempo, ou justamente por isso, pesadamente mecânico, quase material, gramática balbuciante e perifrásica, de tentativas e rodeios como a infantil. É com efeito uma língua pueril e gaga, que não permite a fina aresta do raciocínio, nem líricos lampejos. É uma língua sem luz, nem temperatura,
sem evidência e sem calor de alma. Uma língua triste que avança tateando as cegas. As palavras parecem velhas moedas de cobre, imundas e amassadas, cansadas de rolar pelas tabernas mediterrâneas. Que vidas esvaziadas de si mesmas, desoladas, condenadas ao eterno cotidiano, adivinham-se atrás desse seco artefato linguístico. A outra característica aterradora do latim vulgar é precisamente sua homogeneidade. Ele bate muito nessa questão de homogeneidade, né? Que seriam coisas do homem que age de forma mecânica. E aqui no idioma ele faz essa crítica, né? No latim vulgar. Aí um pouco mais à frente ainda, continuando falando sobre o latim vulgar, ele diz: o latim vulgar está nos arquivos como um defunto congelado, testemunha de que uma vez a história agonizou sob o império homogêneo da vulgaridade, por ter desaparecido a fértil variedade de situações. Aí um ponto aqui mais à frente, ele vai fazer uma crítica à direita e à esquerda, né? Idealismos políticos, né? Ideologias políticas. Ser de esquerda, como ser de direita, é uma das infinitas maneiras que o homem pode eleger para ser um imbecil. Ambas são, de fato, formas da hemiplegia moral. Aqui ele faz uma crítica, né, que ao pessoal, né, que segue cegamente ideias de esquerda e de direita. Bom, vamos olhar um trecho mais adiante. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a vasta experiência vital decantada gota a gota ao longo dos milênios. Por isso Nietzsche define o homem superior como o ser de mais vasta memória. Esse ponto aqui da memória, né, que ele carrega de milênios, é a questão do homem que não abandona o seu passado, né? O conhecimento, tudo que foi produzido pelos seus ancestrais, antepassados, né? Todo esse conhecimento, cultura, ele acredita que o homem sábio, ele vai desenvolver, ele vai dar continuidade a isso, né? Enquanto o homem massa, um homem tolo, ele vai cortar esse elo com o passado, né? Ele, inclusive, é um dos pontos característicos do homem massa, segundo Ortega y Gasset, é querer se livrar do passado. Aí um pouco mais à frente ele: porque de fato a monarquia não exerce no Império Britânico nenhuma função material e palpável. Seu papel não é governar nem administrar a justiça, nem mandar no exército, mas nem por isso é uma instituição vazia, isenta de serviço. A monarquia exerce na Inglaterra uma função muito bem determinada e altamente eficaz, a de simbolizar. Aqui ele valoriza muito o simbolismo que a monarquia inglesa mantém no seu país, né? A questão atual de onde veio o elo com o passado, a manutenção desse elo com quem produziu o estado atual, né? A civilização atual.